Não temas. 40 vezes Jesus disse isso. 40 vezes convertemos em versículo de almofada. 40 vezes domesticamos como se fosse terapia emocional. Mas há um problema. Uma dessas 40 vezes não é consolo, é uma ordem de guerra. E se você interpreta mal esse versículo, interpreta mal como se enfrenta o medo no reino, porque não temas nem sempre foi um carinho. Uma vez foi um grito de batalha, e o idioma original delata isso. O contexto confirma, a estrutura gramatical grita. Jesus não está consolando, está ordenando. E isto não é teologia motivacional, é exegese forense, porque vamos abrir o grego, vamos dissecar os contextos e vamos encontrar o momento exato em que não temas deixa de ser abraço e se converte em treinamento militar. Isto é fé com espinhos. Destripamos textos, não os domesticamos. E hoje destripamos as 40 vezes que Jesus disse, não temas, até encontrar aquela que você nunca deveria ter lido em voz de terapeuta. Comecemos pelo incômodo. A Bíblia repete, não temas, aproximadamente 40 vezes na boca de Jesus. Dependendo de como você conta as variantes textuais e os paralelos sinóticos. É a frase de consolo mais recorrente do Novo Testamento e a convertemos em merchandise, canecas, camisetas, papéis de parede, posts motivacionais com tipografia cursiva sobre paisagens de montanha. Não temas se tornou o Valium espiritual do cristianismo moderno. Repetimos quando há ansiedade, citamos quando há incerteza, usamos como se Jesus fosse coach emocional. Mas aqui está o problema, nem todas as vezes que Jesus disse não temas estava funcionando em modo pastoral. Algumas vezes estava operando em modo estratégico. E há uma diferença brutal entre consolar alguém assustado e ordenar a um soldado que mantenha a posição sob fogo. Hoje vamos traçar essa linha com bisturi filológico, com análise de contexto, com grego koiné sobre a mesa, porque se você entende quando Jesus consola e quando Jesus ordena, muda radicalmente como você lê o Evangelho e como enfrenta o medo. Vamos bloco por bloco. Primeiro nível, o não temas pastoral, o que funciona como abraço, o que aparece quando há circunstâncias externas ameaçadoras e Jesus intervém com poder sobrenatural para acalmar a situação. Estes são os clássicos. Os que você memorizou na escola dominical, os que pregam como consolo. Caso 1, a tempestade acalmada, Mateus 8, versículos 23 a 27. Os discípulos estão no barco. Levanta-se uma tempestade violenta, as ondas cobrem o barco. Eles despertam Jesus aterrorizados. Mateus 8, 26. Por que temeis, homens de pouca fé? Aqui, temeis é deiloi, termo grego que significa covardes ou tímidos. Jesus está confrontando-os, mas o tom é corretivo pastoral. Depois repreende o vento e o mar. A tempestade se acalma. Contexto: medo legítimo ante ameaça física externa. Solução: intervenção divina que elimina e ameaça. O não temas implícito aqui é: confiem que eu controlo as circunstâncias. É consolo, não é comando. Caso 2, Pedro caminhando sobre a água, Mateus 14, versículos 22 a 33. Jesus caminha sobre o mar. Os discípulos creem ver um fantasma, gritam de medo. Mateus 14, 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em grego, tarseite, ego, eimi, me fobeiste. Aqui há dois imperativos, tende bom ânimo, tarseite, e não temais, me fobeiste. O primeiro é ativo, o segundo é presente médio passivo. Pedro pede permissão para caminhar sobre a água. Jesus o chama. Pedro caminha, depois vê o vento forte, tem medo, começa a afundar. Mateus 14, 30. Senhor, salva-me. Jesus toma-o pela mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Contexto: medo ante o sobrenatural.
Jesus não elimina o vento, elimina o medo segurando fisicamente Pedro, continua sendo pastoral. Jesus resgata, Jesus sustenta. Caso 3, as mulheres no túmulo, Mateus 28, versículos 1 a 10. As mulheres chegam ao sepulcro, há um terremoto, um anjo desce, os guardas tremem como mortos. As mulheres têm medo, Mateus 28, 5. Não temais vós, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. O anjo lhes diz que Jesus ressuscitou. Depois, Jesus mesmo aparece a elas. Mateus 28, 10. Não temais, ide, anunciai a meus irmãos. Contexto: medo ante manifestação angelical. Solução: revelação de que a morte foi vencida. O não temas aqui é: não há ameaça porque a vitória já ocorreu. É anúncio, é consolo, é celebração. Caso 4, o discurso de despedida, João 14, 27. Jesus está a ponto de ser preso. Fala aos discípulos no cenáculo. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em grego, me tarasesto imon, re cardia medé deliato. Não se turbe, me tarasesto, imperativo, presente passivo. Nem se atemorize, medé deliato, imperativo, presente ativo. Aqui o tom é mais profundo que os casos anteriores. Jesus não está eliminando uma circunstância externa, está oferecendo algo interno, sua paz, mas continua sendo consolo, continua sendo promessa, não é ordem tática, é dom espiritual. Resumo: em todos estes casos, não temas funciona como resposta a medo legítimo ante circunstâncias externas, tempestades, aparições, morte, separação. Jesus acalma, Jesus sustenta, Jesus promete, Jesus revela vitória. O tom é pastoral, o propósito é tranquilizar. Mas isto não é todo o quadro, porque há outro tipo de não temas. E esse é o que vamos destripar agora. Aqui começa o interessante, porque nem todos os não temas estão no mesmo registro gramatical. E o grego koiné diferencia entre consolo emocional e comando estratégico. A expressão mais frequente na boca de Jesus é me phobeiste, imperativo presente médio passivo, segunda pessoa plural. Literalmente, não estejais temendo ou deixai de temer. O imperativo presente em grego implica ação contínua, não é um evento pontual, é um estado que deve manter-se. Quando Jesus diz me phobeiste, está dizendo mantende-vos em estado de não medo. É instrução sustentada, mas aqui está o detalhe que muda tudo. No grego clássico e koiné, o imperativo nem sempre é emocional, pode ser diretivo. Exemplo fora do Novo Testamento. Em textos militares gregos, como os escritos de Xenofonte, em sua obra A Anábase, os generais usam imperativos para dar ordens táticas às tropas. Não estão consolando, estão comandando. Quando um general grego diz me phobeiste tous polemios, não temais aos inimigos, não está dizendo tranquilos rapazes, tudo vai ficar bem. Está dizendo mantenham a posição, não rompam fileiras, não recuem ante a ameaça. É linguagem de combate. Agora voltemos ao Novo Testamento. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em grego, tarseite, egonenikeka, ton kosmon. Tende bom ânimo, tarseite. Imperativo, presente ativo. Este verbo é chave. Tarsel não significa sinta-se confortável, significa tenha coragem, seja valente, mantenha o ânimo em combate. É a palavra que Plutarco usa para descrever soldados que mantêm a moral sob cerco. É a palavra que aparece em inscrições militares gregas para honrar guerreiros que não fugiram. Jesus não está dizendo, não se preocupe, tudo estará bem. Está dizendo, no mundo tereis aflições. Isso é garantia,
mas mantenham a coragem porque eu já ganhei a guerra. O contexto não é pastoral, é estratégico. Jesus está preparando os discípulos para entrar em conflito, não para evitá-lo. E aqui começa a aparecer a fenda entre o não temas que abraça e o não temas que treina. Porque há um versículo onde essa fenda se converte em abismo. E esse versículo é o que ninguém prega como o que realmente é. Mateus 10, 28. Este é o versículo que muda tudo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em grego, kaime, phobeiste apo, ton apoktenonton tosoma, tende psychen me dynamenon apokteinai. Phobeiste demalon, ton dynamenon kai psychen kai soma apolesai en gene. Vamos palavra por palavra. Kaime phobeiste, e não temais. Imperativo presente médio passivo plural. Apoton apoktenonton to soma, aos que matam o corpo. Particípio presente ativo genitivo plural. Os que estão matando, os que têm capacidade letal ativa. Não é ameaça hipotética, é ameaça real. Tende psychen me dynamenon apokteinai, mas a alma não podem matar. Particípio presente, negado, limite do poder humano. Podem destruir o corpo, não podem tocar a alma. Phobeiste de malon, temei antes. Imperativo, presente médio passivo plural. Segundo imperativo, contraste direto. Ton dynamenon kai psychen kai soma apolesai en gene, aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. O verbo apolesai é infinitivo aoristo ativo de apólime, destruir completamente, arruinar, aniquilar, não é ferir, não é disciplinar, é destruição total. Agora o contexto. Mateus 10 é o discurso de envio dos 12 apóstolos. Jesus está preparando-os para a missão e não lhes promete sucesso fácil. Mateus 10, versículo 16 a 23. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Entregar-vos-ão aos tribunais e açoitar-vos-ão nas suas sinagogas, e até diante de governadores e reis sereis levados por causa de mim. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Este não é discurso motivacional, é briefing tático. Jesus está dizendo-lhes exatamente o que esperar. Traição, prisão, tortura pública, julgamento político, ódio generalizado, perseguição sistemática. E no meio desse briefing diz: não temais os que matam o corpo. Isto não é consolo, é ordem estratégica. Jesus não está dizendo não vai acontecer nada de mal. Está dizendo vai acontecer algo terrível e mesmo assim não recuem. O imperativo aqui não funciona como abraço, funciona como comando militar. É equivalente a um general que diz às suas tropas antes de uma batalha impossível: não rompam fileiras, não fujam ante o inimigo, mantenham posição mesmo que os matem. Não é terapia emocional, é treinamento para mártires. E aqui está a parte que a igreja moderna não sabe como processar. Jesus não elimina a ameaça, não promete resgate sobrenatural. Não diz, eu vou impedi-lo, diz, eles podem matar-te. E quando o fizerem, mantém a lealdade. Isto é radicalmente diferente de não temas na tempestade. Na tempestade, Jesus acalma o vento. Aqui, Jesus não detém os verdugos, ordena aos discípulos avançar para eles de qualquer forma. Por quê? Porque o medo que Jesus está desarmando não é medo irracional, é medo perfeitamente racional. É medo da morte violenta, que é real, que é iminente, que vai ocorrer. E Jesus não nega isso, recontextualiza isso. Sim, podem matar-te, mas só podem matar o corpo, não podem tocar tua alma. Então teme aquele que sim pode destruir ambas as coisas no inferno. E esse não é o verdugo, sou eu. Isto é teologia brutal. Jesus está dizendo,
O único medo legítimo é o medo de mim. Todo o resto, incluindo a tortura e a execução, é irrelevante em comparação. Não é motivacional, é treinamento de lealdade sob tortura, e isto explica por que os mártires cristãos do primeiro século podiam cantar hinos enquanto os queimavam vivos. Não porque fossem masoquistas, porque haviam obedecido Mateus 10, 28 como o que é, uma ordem militar. Não temais os que matam o corpo, não é sugestão, é comando. E se você lê como versículo de almofada, perdeu completamente o ponto. Agora o último nível, porque há um não temas que combina revelação teológica com comando estratégico. E está em João 6,20. Contexto: os discípulos estão no barco, é de noite, Jesus não está com eles, remam contra o vento, de repente vem Jesus caminhando sobre o mar. João 6, versículos 19 a 20. E tendo remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele disse-lhes: Sou eu, não temais. Em grego, ego eimi me phobeiste. Sou eu, não temais. Aqui acontece algo brutal. Ego eimi, sou eu. Esta não é simples autopresentação, é fórmula teofânica. É a mesma linguagem que Yahvé usa em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta: Quem és? E Deus responde: Ehyeh, Asher, Ehyeh. Eu sou o que sou. Tradução Septuaginta em grego: Ego eimi ho-on. Eu sou o que é. Quando Jesus diz ego eimi, sem predicado, está usando linguagem divina. Não está dizendo sou eu, Jesus, teu amigo. Está dizendo eu sou. O Deus de Moisés, o Deus da sarça ardente, o Deus que existe por si mesmo, e depois diz, me phobeiste, não temais. Isto muda radicalmente a função do imperativo, porque o medo não se combate com emoção, se combate com revelação. O problema dos discípulos não era que tivessem medo, era que não sabiam quem estava caminhando até eles. Quando Jesus revela sua identidade divina, o medo não desaparece porque se sentem melhor. Desaparece porque agora sabem que o que controla o mar é o que está parado sobre ele. Não é terapia, é epistemologia. O não temas aqui não é tranquilos, tudo vai ficar bem. É agora que sabem quem sou, deixem de temer como se estivessem sós. E isto conecta diretamente com Mateus 10, 28. Porque se o único medo legítimo é o medo de Deus, e se Jesus é Deus, então quando Jesus diz não temais, está dizendo, o único a quem deveriam temer está com vocês. Então todo o resto, tempestades, verdugos, morte, perseguição, é irrelevante. Não é comando emocional, é lógica teológica. E isto explica por que os apóstolos puderam sustentar a missão sob perseguição extrema, não porque fossem valentes por natureza, porque haviam recebido revelação de identidade. Sou eu, não temais. Se Jesus é Deus e Deus está com eles, então o medo de qualquer outra coisa é irracional. Não importa quão real seja a ameaça, porque a ameaça maior do universo, o juízo divino está do lado deles. Isto não é motivacional, é teológico. E se você prega só como Jesus te ama e tudo vai ficar bem, perdeu o fio completamente. Então aqui está o resumo. Há dois tipos de não temas na boca de Jesus. Tipo 1, o que consola. Aparece quando há ameaça externa e Jesus intervém sobrenaturalmente para eliminá-la. Acalma a tempestade, sustenta Pedro, anuncia a ressurreição, promete sua paz, o tom é pastoral, o propósito é tranquilizar, o resultado é alívio emocional. Tipo 2, o que ordena avançar. Aparece quando há ameaça real, letal, inevitável e Jesus não a elimina. Não acalma a perseguição, não detém os verdugos, não promete resgate físico. Em vez disso, recontextualiza a ameaça sob revelação teológica. Sim, podem matar-te, mas só o corpo.
e o único que pode destruir a alma sou eu. Então teme a mim, e se me temes a mim, deixa de temer a eles. O tom é estratégico, o propósito é treinar lealdade, o resultado é mártires que cantam sob tortura. E aqui está o problema: a igreja moderna só prega o tipo 1, porque o tipo 1 vende bem, o tipo 1 é confortável, o tipo 1 se pode colocar em canecas, o tipo 2 não, o tipo 2 é incômodo, o tipo 2 implica que Jesus nem sempre resgata fisicamente, o tipo 2 requer que você esteja disposto a morrer. Mas se você só conhece o tipo 1, quando chegar a perseguição real, você vai colapsar. Porque você vai esperar que Jesus acalme a tempestade, e quando não o fizer, você vai pensar que te abandonou. Mas Jesus nunca prometeu acalmar todas as tempestades, prometeu estar contigo nelas, e em alguns casos prometeu ordenar-te que avances para a tempestade de qualquer forma. Mateus 10, 28 não é versículo de consolo, é briefing tático. Não temais os que matam o corpo, não porque não vão matar-te, porque, ainda que o façam, não podem tocar-te onde realmente importa. E se você entende isso, muda radicalmente como você lê o Evangelho, porque Jesus não está recrutando turistas espirituais que querem paz emocional, está treinando soldados que vão enfrentar fogo real. E o não temas que lhes dá não é abraço, é ordem de manter a posição. Um é consolo, o outro é treinamento, um acalma, o outro forma. E talvez o problema não seja que você tenha medo, é que você nunca entendeu que em certos momentos Jesus não está te consolando, está te dando uma ordem, e essa ordem é: avança. Se esta análise te ajudou a ver algo que antes não vias, inscreve-te, porque aqui não domesticamos textos, destripamo-los, e há muito mais por destripar. Isto é fé com espinhos. Vemo-nos no próximo.